E aí, meu povo, tudo certo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje o tema do vídeo nós vamos abordar animes, ou melhor, live actions que ganharam versões em animes em português e nós vamos ver se eles mantêm a dublagem dos seus animes ou não. Então vamos dar um exemplo de Tokyo Ghoul que já tá aqui. Tokyo Ghoul lançou um live action e ele mantém a voz do anime que foi lançado no Brasil. Não, ele não mantém as vozes do anime que foi lançado no Brasil, mas o live action foi lançado antes do anime. O anime se preocupou em manter a voz do live action? Não, não se preocupou. É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bom, vamos começar direto com Tokyo Ghoul, então, já que a gente já tá falando dele. O live action de Tokyo Ghoul foi dublado em Miami, né? Na Universal Synergia Dubbing, com direção de Martha Howlin. E, bom, o processo aqui está dizendo que ocorreu em 2018, o processo de dublagem, faz um certo tempo, e tinha no Kaneki a voz de Lene Fonseca, Inatoka Kirishima, Roberta Alves, Kotaro Amon, Alexandre Álvares Neto. Tem um vídeo no canal comparando as dublagens de Tokyo Ghoul, vocês podem ir lá para ter um melhor panorama de como ficaram essas vozes em comparação uma com a outra. E bom, o anime de Tokyo Ghoul só veio a ser dublado no Brasil em 2020 com a chegada da Funimation, então é claro que ele acabou por não manter as vozes do seu live action. Próximo anime que a gente vai falar é Lupin 3 e o Coração de Púrpura de Cleópatra. Lupin 3 é uma série com um monte de produções dubladas aqui no Brasil. Dentre eles nós temos a primeira Lupin 3 Parte 1, que é a primeira série clássica, e nós vamos abrir a última parte aqui para nós darmos uma olhada. Bom, a parte 1 foi dublada no Rio de Janeiro e foi lançada entre 1997 e 2002 e tinha no protagonista Arsène Lupin, que foi traduzido para Aramis Lupin, Peterson Adriano, dublando o protagonista, Daisuke Jigen tinha o nome de Julian, a Fujiko Mine tinha o nome de Vanessa e Goemon Ishikawa manteve seu nome e teve 2 dubladores naquela época. E bom, posteriormente a isso, vieram a dublagem de alguns filmes, tem um vídeo só das comparações das dublagens de Lupin, porque é bem extenso, tem um vídeo no canal, vocês podem ir lá dar uma olhada para melhor esclarecer disso. E no fim essas são meio que as vozes oficiais que a gente tem hoje, que são das produções mais recentes, eles tentam manter essas vozes, que é a Arsène Lupin, o Yuri Chessman, Daisuke Jigen, o César Marchetti, o Jico Mine, a Denise Reis, e essas são mais ou menos as vozes oficiais de Lupin. Então a gente vai voltar para ver se o filme acaba mantendo uma voz dessa. Lembrando que esse filme ele foi lançado antes que o anime que eu mostrei agora, por exemplo, mas ele foi lançado depois de alguns filmes, então essas vozes oficiais já estavam mais ou menos estabelecidas. E, bom, no Arsène Lupin a gente tem Roberto Rodrigues, no Daisuke Jigen a gente tem Sean Andrew Stanley. É uma dublagem da BKS colaborativa entre São Paulo e Miami. O Sean Stanley faz a voz do Tom em My Talking Tom, pra quem quer saber. Ele é de Miami, Roberto Rodrigues de São Paulo, Campinas, Daniela Piquet, vocês vão lembrar Sakura Card Captors, vão lembrar de Sailor Moon, né, dubladora de São Paulo, Carlos César Oliveira, dublador de São Paulo, de Campinas. É isso. Cara, nem sempre o live action vai se preocupar em manter as vozes do anime e nem sempre isso é uma boa ideia. Mas esse vídeo é mais uma curiosidade sobre isso. O próximo que nós vamos falar agora é Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist tem duas dublagens, né? Tem duas séries.
na verdade. Fullmetal Alchemist Brotherhood e Fullmetal Alchemist a clássica. A gente vai abrir o Brotherhood, que é mais ou menos o que se tem de oficial, assim, sabe? Que é o mais coerente com o mangá. E ele teve uma redublagem recentemente para ir ao ar na Funimation. E então algumas vozes acabaram sendo trocadas. Por exemplo, o Roy Mustang tinha a voz de Hermes Baroli, agora o William Viana. Dos homúnculos mudaram quase todos. Algumas vozes foram mantidas. O Hohenheim, por exemplo, tem a voz mantida, mas daí o Armstrong tem a voz mudada. Do Gilberto Baroli e Mauro Ramos, mas o Gilberto Baroli ainda participa. Tem vídeo no canal sobre. Praticamente todos esses que eu tô falando aqui nesse vídeo tem um vídeo no canal sobre. Vocês podem dar uma olhada para compreender melhor como é que ficaram, como é que ficam essas comparações. Então nós vamos voltar e vamos ver. Bom, lembrando que o live action foi lançado bem depois do anime, e sim, ele mantém as vozes. Por exemplo, Marcelo Campos, no Eduardo Elric. Mas lembrando que a Mazink, ela chegou na redublagem para fazer a voz do Eduardo criança, assim como ela faz o live action, só que o live action veio antes. Então a redublagem manteve esse pedaço aqui. Curioso, Marina Santana também olhou para isso, a redublagem olhou para a dublagem de live action para fazer a escalação. Mas aqui temos algumas trocas padrões. O Roy Mustang foi trocado pelo Diego Lima, que era o Hermes Baroli, e na redublagem o William Viana, que é o Diego Lima, mais Hugs, Luiz Lafay no clássico, que é o Glauco Marx, e na redublagem o Guilherme Briggs. Mas então, basicamente, o Fullmetal ele mantém as vozes do seu anime. Cara, Brave Storm é algo mais curioso ainda, porque ele foi dublado na Universal Synergia Dubbing em Miami, com direção da Martha Raulin. E tem no protagonista Ken Kurenai, Barão Vermelho, Davi Moretti. Só que assim, quando a gente vai olhar o anime clássico foi dublado na BVI Communications. E em Miami também, com a Martha Raulin de diretora. É o mesmo anime. E o Ken Kurenai ainda é o protagonista. Os dois nós temos o Ken Kurenai protagonista dublado em Miami, só que em 1996, o outro em 2017. Então assim, dubladores já não dublam mais, como por exemplo Don Donini já não aparece mais em nenhuma produção, mas é curioso saber que as duas foram dubladas em Miami e acaba por não terem suas vozes mantidas, né? Então é de fato curioso isso, que isso tenha acontecido. Brave Storm, que faz homenagem à série de Barão Vermelho, trazendo o protagonista o Ken Kurenai de volta, seja dublado em Miami, assim como a série já foi dublada em Miami, e eles acabaram não conseguindo manter o elenco. Vamos para o próximo. Death Note. Death Note nós não precisamos nem entrar em muitos detalhes. Death Note provavelmente você conhece. E eles conseguem. Eles têm duas dublagens, né? Uma para ser exibido no Telecine e outra para divulgação em streaming. E acabou que foi mantida a voz do Light, foi mantida a voz do L, da Mizamani foi mantida, na uma emissora também foi mantida. E no Ryuki, a dublagem da Cine Video foi mantida, mas a dublagem da Dreymark foi substituída pelo Márcio Simões. E aqui já começa, aqui ó, o Soichiro Yagami também é o dublador original aqui, e ele é substituído pelo Júlio Chaves. Acabou por não ser mantido algumas vozes, mas em suma os protagonistas têm as mesmas vozes em Death Note. Próximo anime Samurai X. O filme. Bom, aqui nós temos um caso curioso de 3 dublagens, que o mesmo DVD trouxe 2 dublagens. Uma com a versão trazendo as vozes clássicas do anime de volta, ou o máximo possível delas,
de volta, que daí tem o Tata Guarnieri no Kenshin, a Denise Reis na Kaoru Kamiya, e outra que já traz um elenco que faz mais sentido com o rosto dos personagens, por ser personagens jovens. Tem o Yuri Chesman no Kenshin, e a Michelle Giudice na Kaoru. E, bom, e a gente tinha a redublagem para ser exibido no Cinemax, que foi feita no Archway Films, com elenco paulista que trabalhava em Campinas. Vocês vão reconhecer essas vozes de alguns outros lugares. O Thiago Guimarães, o Berlim em La Casa de Papel, Raquel Elaine, Caio César Oliveira, a primeira voz do Rick, falecido já, Caio César Oliveira, muito obrigado por tudo. Esse cara era sensacional. Então ele se propõe a manter e ao mesmo tempo ele mostra que não precisa manter. Recentemente saiu até o remake, e o protagonista, o Kenshin, ele é dublado pelo Caio Guarnieri, o filho do Tata Guarnieri. Não é mantido o Tata Guarnieri no remake, já não faz mais sentido, tem que trocar a voz, já não combina mais. Mas daí é o filho dele que dubla, é uma homenagem bacana de ser feita. 100 coisas para fazer antes de virar zumbi, live action. Bom, eu vou abrir o anime aqui. Os dois foram lançados praticamente em simultâneo, só que o live action foi lançado um pouquinho antes da dublagem do anime sair, então eles vão ter algumas trocas. Na verdade, basicamente o elenco todo vai ser trocado, né? O Akira Tendo aqui é dublado pelo Diego Marques, e enquanto isso lá ele vai ser dublado pelo Danilo Diniz. A Shizuka vai ser dublado pela Paula Miyaka, e lá vai ser dublado pela Beta Sinali. O Kenichiro era dublado pelo Adrian Tatini, e aqui ele é dublado pelo Fernando Ferraz. E então eles foram lançados meio que ao mesmo tempo, mas sem se consultar. Um na Unidub com direção do Pedro Alcântara, e o outro já foi dublado na Marmac com direção do Danilo Diniz, e acabou que eles não se conversaram, não teve essa troca de informação, acabou que não foi mantido nenhum elenco. Na verdade, o Danilo Diniz disse que consultou até que ele ficou sabendo dessa outra dublagem aqui e consultou o Diego Marques para participar da dublagem, e ele recusou por não trabalhar no estúdio. Acabou ele fazendo o protagonista aqui, provavelmente foi teste. One Piece, a série. Bom, isso aqui não precisa nem explicar muito. Houve uma votação para saber quem seria a voz do Luffy, já que ele era dublado por um menino e a voz da Carol Valença não iria encaixar muito bem no live action. Então o elenco principal da série foi mantido: o Glauco Marques no Zoro, a Tatiana Kepomar na Nami, a Adrian Tatini no Soap. E foi trocado basicamente só o protagonista. O Vini Takahashi ganhou a votação entre ele, o Lipe Volpato e o Daniel Figueira. Ele acabou ganhando a votação e ficou no papel de Luffy. Próximo que nós temos, Yu Yu Hakusho. Foi dublado na MGE Studios, com direção de Alexandre Drummond e Felipe Drummond. E ele traz basicamente o elenco clássico, com o Yusuke sendo feito pelo Marco Ribeiro, naquela dublagem super clássica de Yu Yu Hakusho que todo mundo lembra, super engraçada, cheia de gírias, bordões. A voz do Kurama é mantido, Duda Ribeiro, e o Riei é mantido também, Cristiano Torreão. A voz do Kuwabara é trocada porque infelizmente o dublador acabou falecendo, então teve que ser trocado pelo Marcelo Garcia. Não houve muito que pudesse ser feito quanto a isso. E agora nós temos uma última curiosidade. Os Sete Samurais é um anime de 1954 e que foi dublado aqui no Brasil na Sigma. Então ele foi dublado bem depois disso, em 2006. Ele tem 3 horas e meia de duração, é um filme bem comprido, em preto e branco. Mas, inspirado nele, surgiu um anime. O anime é Samurai 7. Samurai 7 foi inspirado nele, então não é o contrário. Deixa eu trocar pra cá.
que foi baseado. Samurai 7 foi baseado naquela obra. E, bom, acontecem algumas coisas curiosas, como por exemplo. Kikuchiyo. Aqui, nessa série, no anime, ele tem a voz do Faduli Costa. Só que a dublagem também foi feita em 2006. As duas dublagens foram feitas em 2006. Aqui ele tem a voz do Faduli Costa. Já no filme de 1954, eu vou chamar o filme e o anime. No filme, ele tem a voz do Tata Guarnieri. E se você olhar, o Tata Guarnieri tá aqui, ó. Ele faz o Rikichi. Vamos olhar outro. Kanbei Shimada, é feito pelo Leonardo Camilo. O Kanbei Shimada aqui é feito pelo Carlos Campanile. E o Leonardo Camille faz o Heihachi Hayashida. Então os mesmos dubladores participam dessas duas produções. Uma feita na Alamo e a outra sendo feita na Sigma. Os mesmos dubladores participam, só que em personagens diferentes. Eles não se conversaram, não houve essa troca, então eles não sabiam disso e acabaram por fazer personagens diferentes. O elenco podia ser mantido, os dois foram feitos no mesmo ano, o que é curioso, chega a ser engraçado. Bom, é isso que eu tenho para apresentar no vídeo de hoje. Muito obrigado, deixem o like se vocês gostaram do vídeo. Tô fazendo esses vídeos diferentes, vídeos só falando, porque eu gosto bastante de falar, então eu queria expressar isso pra vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Valeu, deixem like e até a próxima.